O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa O Direito em Família. Neste primeiro bloco, vamos apresentar para vocês as notícias que foram destaque no meio jurídico, obviamente relacionadas ao direito de família, tá certo? No segundo e terceiro bloco, a gente responde as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 992355431. Tudo certinho, né, doutor Jorge? Certo, eu estou vendo aqui o telefone na tela, está tudo certinho. Nada como ter um papel anotado, olhar e refrescar a memória. É verdade. Então vamos começar? Vamos lá. A nossa primeira notícia vem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e trata de alimentos, reconvenção, maioridade. O que tem aí de novidade é esse termo reconvenção. Embora o programa nunca... Quando a gente fala aqui que você tem direito a fazer um recurso, você tem direito a fazer uma contestação, a gente não fala o nome daquele recurso. Ele faz um recurso, porque não interessa muito aqui o telespectador saber qual recurso é, porque isso aqui não é a aula de direito, né? Não precisamos ser tão técnicos. Mas a reconvenção, dentro desse caso, é uma coisa interessante. O que houve ali? O filho maior de idade ajuizou uma ação pedindo aumento de pensão ao pai. Um garoto de 22 anos, que está estudando com tranquilidade, num período noturno, entrou uma ação pedindo um aumento de pensão. O pai, ao receber isso, porque aí vai para o juiz mandou para o pai, ao receber isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que ou concordar ou dizer que não. Esse dizer que não e expor o motivo significa que está contestando aquilo. Não, ele tem 21 anos, estuda num período só e etc, etc. Para tentar não aumentar aquilo que ele estava pagando. Além dele fazer isso, ele entrou com uma ação, na mesma ação, contra o filho, que se chama reconvenção. Você pega aqueles dados, você contesta, olha, ele não está precisando de aumento, então... Pelo contrário. Não há motivos de aumentar, etc, etc. Pior, aí ele entra com uma reconvenção que nada mais é de uma ação dele em face do filho, dizendo o seguinte, ele não só não está precisando de aumento, como ele não precisa mais da pensão. Então, nessa reconvenção, ele pede a exoneração completa, dizendo que ele tem realmente 21 anos, que estuda no período da noite e comprovou que ele tem um emprego, um bom emprego, e aquilo que ele ganha dá para suprir a sua necessidade na universidade e na sua vida. Então, como nós temos a pensão dos 18 anos aos 24 anos para aqueles... É uma ajuda para que se forme na universidade, no ensino técnico, é uma verba complementar, não é a total, né? Isso geralmente acontece. Dessa vez, quando ele entra pedindo aumento, não sei se o pai ficou insatisfeito, ficou com raiva, ele pede a exoneração e comprova que o filho, nesse momento, tinha, inclusive, mais posses do que ele. Qual foi o resultado? Exonerou. Agora ele vai fazer um recurso, né, porque ainda cabe recurso, mas, em primeira instância, a justiça entendeu que o filho está em boa situação, a situação financeira dele é melhor do que a situação do pai e que, portanto, não é necessário que o pai continue ajudando a ele. Pelo contrário, a situação do filho está melhor do que o pai. Se alguém tiver que ajudar alguém no futuro, me parece que é o filho que vai ter que ajudar o pai. Então, ele foi
exonerado por uma provocação na justiça de aumento de pensão, o pai conseguiu provar que está numa situação inferior financeiramente à do filho e que não tem possibilidade mais de pensioná-lo. Então foi exonerado. Se o filho tivesse ficado quietinho, ia ficar com a pensão até os 24, muito provavelmente. Provavelmente ficaria quietinho. Doutor Jorge, nossa próxima notícia vem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que trata sobre união estável, pensão por morte homoafetiva. A gente vai aproveitando, embora muita gente está querendo livrar esse mal da sociedade, né? Entre aspas. Já fiz aqui o meu entre aspas assim. É uma boca porque isso é uma decisão de ontem. Continua, então, todos os seres humanos tendo os seus direitos, que é a coisa mais brilhante, mais positiva que o direito de família fez nos últimos anos. No caso, uma união estável homoafetiva entre dois homens, um deles faleceu e entrou no INSS por via, quer dizer, na Vara Federal, porque no INSS foi negado, mas olha só, quando é negado no INSS, união estável é negado para união estável heterossexual, homossexual ou qualquer outra coisa sexual que dizem aí por aí. Porque o INSS nunca reconhece a união estável. É uma coisa terrível. Então você tem que entrar na justiça, geralmente a Justiça Federal. Então, quando as pessoas, para comprovar a união estável para ter direito à pensão daquele que faleceu. Então, isso homem e mulher faz, e dois rapazes agora, um deles faleceu, dois homens, o outro entrou na Justiça Federal, comprovou que vivia em união estável com ele, a má vontade pode até ser maior, mas nós estamos mostrando que da possibilidade, isso veio para ficar, não veio para acabar, não tenho dúvida disso. Por mais que falem, que propaguem, que isso é uma coisa que não se deve discutir, o que existe mesmo é o relacionamento entre homem e mulher, porque o Código Civil diz lá que o casamento e união estável é entre homem e mulher, constitucionalmente isso já foi banido. Por mais que queiram ainda colocar isso, vai ser difícil mostrar a visão da maioria do judiciário do Brasil, da maioria dos juízes e juízas. Então, foi feito justiça, viviam juntos, faleceu, ele teve direito, conseguiu na justiça o seu direito à pensão. Então, uma relação de união estável ou homoafetiva, mais uma vez consagrado o direito dos seus pares. Muito bem, doutor Jorge. Agora, outra notícia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que fala sobre investigação de paternidade. Paternidade socioafetiva não exclui a investigação. Ali é uma menina que ela tem o pai registral, que é o pai socioafetivo. Vocês sabem o que é o pai registral, né? Tá lá, a mãe tem uma filha, começou a se relacionar com outro homem, ele assumiu a união estável, casaram, ela tinha uma filhinha, e ele colocou o nome, registrou. A filha dele estava com esse nome. Estava com o registro do pai natural? Não, o registro dele, do pai socioafetivo. Sim, mas ela tinha o registro do pai? Não tinha. Tá. Lá pelas tantas, o pai biológico ficou sabendo. Entendi. Ele mesmo entra com uma investigação de paternidade, porque, por mais que seja uma parcela pequena, mas existem pais que, como sabem que é pai, que foi pego de surpresa, aí vai discutir com a mãe, que teve um relacionamento, não sei de quanto tempo, vai discutir, não é sua, é seu, não é seu. Aí esse pai chegou, então vou fazer investigação de paternidade. O que não teve resolução ainda. Está se colocando aí que teve, mesmo tendo o pai de registro, e que é o pai socioafetivo declaradamente, não é o pai biológico, não impossibilita do pai biológico ajuizar uma ação para averiguar se realmente aquela pessoa é filha dele biológica. Foi feito isso. Aí vamos perguntar, e qual é a solução para isso? A solução para isso, que usualmente... o direito de família é muito bom, hein?
né, estão fazendo. Evidentemente, quando um pai desse entra, é porque ele quer ser pai, Sim, verdade. ele quer descobrir, ele quer ser pai. Tantos casos que a gente Claro. apresentou aqui, o contrário, Então, né? a justiça, ela jamais Vai negar o vai direito. tirar o pai registral. E jamais vai negar o direito do pai biológico. Então, se resolve simplesmente, né, com a aberração. Oh, meu Deus do céu. Dois pais no registro. Até duas mães. Poxa, essa menina vai ser uma menina, uma das mais alegres, porque tem tantos que não têm o pai no registro. Com direito à convivência, né? Com direito a tudo. Isso tudo vai ser feito, me parece, tem que se apontar para uma questão consensual. Porque não vai adiantar ficar brigando, eu sou mais pai, menos pai. A gente tem que ficar na cabeça o seguinte: o pai biológico não tem mais direito do que o pai socioafetivo, e o pai socioafetivo não tem mais direito que o pai biológico. Em várias ocasiões, pode decidir ali o seguinte, que a residência dela é com o pai socioafetivo, foi ele quem criou, foi ele quem assumiu, é quem tem o poder familiar, ele junto com a mãe é quem dirige a vida da menina, tudo isso. Mas não pode negar o direito da menina saber e do pai querer que ele conste na certidão de nascimento e que atribua a ele algumas obrigações, né? Porque ele quer. E mal nenhum vai fazer. Não vai fazer confusão na cabeça dessa menina. A confusão seria se um dia fosse enganada. Olha, eu sempre fui seu pai, não diz que pai é, não precisa perguntar que pai você é, biológico ou socioafetivo. E um dia ela descobrir que tinha outro pai e que o pai mesmo sabia disso. Nunca colocaram para ela. Nesse momento, ela já vai estar sabendo de tudo. Então, a possibilidade de compreender essa situação para ela é muito maior, porque é nova, é embrionária. Então, ela vai começar a sintetizar isso e saber que existe realmente dois pais. Um biológico, aquele que eu fiz, e o pai afetivo, que é quem está criando ela. Então, eu estou falando do que pode vir ser decidido. Evidentemente, a gente vai acompanhar o caso para quando, né, daqui uns anos, for decidido isso, tudo direitinho, a gente trazer a notícia. Eu espero estar aqui. O senhor sabe a idade da criança, não? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Está numa idade boa para se acostumar rapidamente. Claro. Também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sobre inventário, direito real de habitação, regime de separação obrigatória de bens. Então, já falamos, mas é sempre bom alertar as pessoas. Direito real de habitação. O que significa isso? Você é casado ou vive em união estável, independente do seu regime de bens, se é comunhão parcial de bens, se é o regime da separação de bens, convencional ou obrigatória, e se é o regime da totalidade dos bens, aquela chamada universal. Independente disso, você mora com uma pessoa e aquela residência que você mora se constitui uma entidade, uma residência familiar. A residência de vocês já é reconhecida por todos, onde fulano e beltrano moram. Então, aquilo ali é a casa familiar deles. Quando um falece, que foi o caso aí, a posse daquela casa familiar continua com o viúvo ou com a viúva. A posse, veja bem, o estado de posse, ela tem posse para viver e morar para o resto da vida, independente de ser dela. Porque não é dela, se ela não tiver direitos hereditários ali pela situação da conformidade do regime de bens, se ela não tiver esse direito, ela vai ter o direito à posse. O que pode lhe tirar da posse? Ela constitui uma nova família, né, onde essa nova família tem possibilidade de ter uma outra casa, ela comprar um imóvel. Tudo isso, aí vai ser discutida a situação se ela vai continuar tendo direito à posse. Enquanto isso não for comprovado, ou se isso
não fizer parte da vida dela, ela vai continuar, tanto a mulher quanto o homem, o outro faleceu, morando o resto da vida. Isso se chama direito real de habitação. Ou seja, ela pode morar para o resto da vida, mas não pode vender, não pode alugar, não pode fazer nada. Não, a propriedade não é dela. Não é dela, a posse é dela. A posse é dela. O que acontece ali, que é como se faz um inventário. Ficou a pessoa, a viúva, que não tinha direito à casa, porque durante aquele casamento, mesmo que o regime fosse da comunhão parcial de bens, era um bem particular do marido, ou seja, ele já entrou no casamento, união estável, carregando aquele bem, não foi construído esse bem ou constituído esse bem durante o relacionamento deles. Então, se eles fossem se divorciar, certamente, o bem ficaria só para ele, porque seria dele. Não entraria na partilha. Isso. Né? Como ele faleceu, independente do regime de bens, o viúvo ou a viúva tem direito à posse, de continuar residindo. Foi o caso dessa decisão. Essa decisão diz que a posse continua com ela, é uma viúva, continua com ela, porém, portanto, ela continua morando, sendo que o imóvel é de propriedade dos filhos. Uhum. É isso, direito real de habitação. Doutor Jorge, vamos ver se a gente consegue falar das duas notícias que faltam dentro do tempo, senão a gente avança um pouquinho. Tá. Agora a notícia vem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fala sobre a administração de bens, herança, responsabilidade do inventariante, depósito judicial dos aluguéis. Isso aí é para aqueles que acham que quando é inventariante é dono da herança. Uhum. Isso acontece muito, né? São 3 irmãos, e fulano de tal foi designado inventariante. Aí, naturalmente, ele pensa que por serem... Não são todos, não, mas são muitos, posso garantir a vocês. Quando eles são designados como inventariantes, eles acham que a herança passa a ser deles. Então, o caso aí é um caso muito comum. O que ocorreu? Um deles foi designado ser inventariante e, como tinha vários imóveis alugados, ele estava pegando o dinheiro do aluguel, ele é o administrador, é o inventariante, e fazendo o que ele... É dele, né? Pensou que o dinheiro fosse dele. O cara tem lá 10... Acha que inventariante é pago, né? Isso, 10 imóveis alugados e vai recebendo. Um dia, quando decidir lá, aí ele, se ficar 2 para um, 2 para outro, eles passam a receber. Enquanto isso, eu estou administrando para mim. Não é assim. Os outros 2, eram 3 os outros 2 que estavam sendo prejudicados, entraram com uma petição no inventário explicando que há tanto tempo que os imóveis estavam alugados e ele era inventariante, esse dinheiro não foi prestado contas no inventário. Uhum. Primeira providência do juízo foi pedir a prestação de contas. Ele deve apresentar. E mesmo antes da apresentação de contas, ele foi obrigado, como administrador dos imóveis, isso é uma decisão concreta, não é em cima do muro, coisa tal. Todos os depósitos de aluguéis, a partir daquele momento, seriam feitos em depósito judicial. Recebeu lá R$1.000 de aluguel. Ao invés de ficar ali, ele vai para depósito judicial. Fica depositado, fazendo parte da herança. Ou seja, só pode mexer na parte com autorização do juízo para recuperação, uma obra, uma administração do imóvel. Não mais pode ficar na mão do inventariante. Então, cumpriu o verdadeiro papel do inventariante por força de lei. Uma vez que ele não conseguiu cumprir esse papel legalmente, ou seja, não respeitou os seus poderes, o que eu faço como inventariante, né? Nada mais é do que administrar os bens que estão e ser a pessoa responsável pelo inventário. Ele fugiu a isso, fez o que quis, manipulou as verbas
da maneira que ele quis. Os outros denunciaram a justiça e ele agora, todos os depósitos têm que ser feitos judicialmente. E ele, por enquanto, continua administrando. Eu não sei se pediram a remoção do inventariante. Mas o castigo melhor seria deixá-lo. Né? Porque se ele ele estava fazendo o que queria com o dinheiro, ele agora vai ter que depositar. Vamos ver se ele agora vai gostar e vai querer ser inventariante. Doutor Jorge, o senhor acha, assim, pela sua experiência, mais provável que o juiz já determine a devolução imediata do que ele ficou além, né? Ou vai esperar fechar, terminar o inventário para fazer esse ajuste de contas, muito provavelmente até com os depósitos judiciais? Geralmente é no final, porque esse acerto de contas, a prestação de contas, quando é pedido isso, meu filho, o inventário fica paralisado, né? Enquanto não faz essa prestação de contas, porque ele vai prestar as contas e o juiz vai pegar aquilo que ele fez, que ele botou ali, vai abrir para os outros dois, no caso. Eles vão falar se concordam com aquilo. Isso é um meio inventário dentro do inventário. Entendi. Isso é coisa para 2, 3, 4 anos para acertar essa situação. Mas a sua pergunta tem pertinência no sentido assim, notou-se e viu-se que realmente ele estava malversando esse dinheiro, né? Então, se ele tiver posses, o juiz pode examinar isso, se ele tem como pagar. Se não tiver como pagar, ele vai ser descontado na cota que lhe cabe, com juros e correção monetária, juros jurídicos e correção monetária ao final. Né? Se ele tiver posse hoje, a dívida for pequena, ele pode restituir aquilo que gastou. Muitas das vezes, devolver o que botou na poupança, em aplicação, é o que ocorre mesmo. Pega lá o rendimento e coloca lá na poupança. Gasta alguma coisa, aí depois, quando vai prestar contas, ao final do inventário, pega o dinheiro bruto. Estava onde esse dinheiro? Né? Ele teve lucro sobre isso, então o lucro ali é dos três. Sim. Não pode ser só dele, mas existe a maior possibilidade de se resolver no final. Difícil é ter um final com um inventariante desse, né? Mas vamos lá. Lá longe no horizonte. Né? Doutor Jorge, eu vou pedir para o Marconi na técnica ter só um pouquinho de paciência, que a gente está na última notícia para encerrar esse primeiro bloco. Também de lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Alimentos por ascendente contra descendente. Alimentos provisórios, direito do idoso. Delicioso isso, não é isso? A gente só dá notícia aqui que filho pede pensão a pai, filha pede pensão e passa dos 18 anos até os 24 anos, que é aquela pensão que é uma pensão mais fraterna do que obrigatória, no sentido de ajudar a formação, mas a gente não fala quando o papai ou a mamãe precisam dos filhos, quando estão idosos. Né? Isso é a mesma realidade, porque às vezes um idoso que cargas d'água da vida não tem uma situação que pode lhe conferir sustento, que aumenta remédio, aumenta tudo, ele não pode, não tem mais aonde trabalhar, alguém tem que se comprometer com isso. E me parece ali que não foi um compromisso consensual, porque o pai idoso teve que entrar pedindo pensão, ou seja, complemento de gastos, complemento de ajuda ao filho. E a Justiça deferiu com alimentos imediatamente provisórios. Vocês sabem o que é o provisório. Você entrou para uma criança, na hora o juiz dá o provisório para depois discutir se vai ser aquilo, menos ou mais, isso vai discutir um pouquinho mais na frente. Mas na hora, para a criança não ficar materialmente desamparada, o juiz imediatamente determina os provisórios. E assim o fez com o idoso. Vamos supor que a situação dele fosse que faltasse para ele X reais por mês para continuar a comprar remédio, para saúde, etc, etc. O juiz deu o provisório imediatamente. Olha, é esse. Vamos discutir se é isso mesmo que vai ser. Então, essa questão foi colocada aí para mostrar que a maioria dos casos é do
do ascendente para o descendente, né? É o pai que sustenta os filhos, é o pai que pensiona os filhos, vamos chamar assim. Dificilmente você vê uma notícia que é o contrário, os filhos pensionando os pais. Mas isso é uma raridade? Não. É uma raridade o idoso entrar na justiça cobrando isso. Porque o que tem de idoso nesse Brasil, com essa pensão maravilhosa que eles têm, e que falta recursos para ele viver, e os filhos não ajudam, aí é hora de ajuizar uma ação e pedir um complemento. Se você souber que seu filho pode lhe ajudar, não faz porque não quer, porque não acha que é obrigação dele, isso é uma ação das mais rápidas que tem. Do mesmo jeito que um pai, quando abandona um filho, ou uma mãe, e que tem que prestar alimentos, tem que prestar pensão aos filhos, os filhos têm que prestar pensão aos pais, principalmente quando é idoso, é aquela de complemento, ou seja, para ele poder realmente viver. E o filho tendo essa condição. Então, tem poucas ações? Tem algumas, mas poderia ter muito mais diante da situação dos aposentados no Brasil, que às vezes tem uma renda maior quando aposenta, vai lá embaixo, é a hora que mais se precisa, porque é a hora que se toma remédio mesmo, eu sei disso, né? Então, é a hora que precisa mais de dinheiro para determinadas circunstâncias da vida. Então, é o momento de pedir ajuda ao filho. E pedir ajuda ao filho, quando é negada, tem que ajuizar a devida ação, que se chama ação de alimentos, do mesmo jeito, do pai para o filho, do filho para o pai, igualmente. Muito bem, doutor Jorge, a gente encerra agora o primeiro bloco e volta daqui a pouquinho com as perguntas que vocês mandaram para a gente. Até já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. A partir de agora, a gente responde as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, nossa primeira pergunta diz o seguinte: minha mulher está morando com meu filho em Campos. Quero a guarda compartilhada e ela não. Como o senhor entende essa questão de municípios diferentes? É ex-mulher, né? Mas isso é um vício antigo, né? Como eu entendo essa questão? Eu entendo, se você for me perguntar qualquer coisa sobre a guarda compartilhada, vai ser sempre compartilhada. Até porque a guarda ela é compartilhada por natureza, né? Quando você está casado, ela é compartilhada, não é do pai e da mãe? O direito parental ali não é dos dois, não são os dois que têm as obrigações e deveres? Então, seja onde for, no Japão e no Brasil, a guarda é compartilhada. Porque nós não podemos confundir guarda com convivência. Evidentemente, ela está em Campos, ele está aqui. Se ele aceitar que a guarda física seja dela, se entender, e a justiça também entender, que o melhor para a criança é morar com ela e não com ele, não porque é ela e ele, e sim por causa da realidade da criança. Se adaptou melhor a um lugar, convive melhor naquele lugar, já está no coleginho naquele lugar, tudo direitinho. A guarda física deve ser aquela. Isso é uma... A guarda compartilhada, ela diz que tem que ter... o bom é que pelo menos conviva 50% com cada um. Guardadas as devidas situações. Né? Isso não é um carimbo, ó, é assim, acabou. Não. Tem realidades diferentes. Ela está em Campos. E se morasse com ele está em Friburgo. Ia dar do mesmo jeito, não é isso? Então tem que se planejar uma convivência onde aquele que não ficar com a criança em guarda física
vai ter, evidentemente, menos convivência do que o outro, porque a criança está estudando, está lá, está morando, etc. Então, pode ser que seja aquela convivência de 15 em 15 dias, que é uma convivência que não se determina mais, isso está ultrapassado, né? Porque hoje a convivência da guarda compartilhada ela precisa que seja mais tempo com os dois, a não ser um caso específico como isso. Então, resolvido o problema da convivência, vamos supor que seja de 15 em 15 dias, aí para compensar, pode-se botar férias de julho, fica só com o pai, e 2/3 das férias de final do ano também com o pai, para compensar, tentar adequar melhor essa convivência, isso estaria solucionado. A guarda não é questão de entendimento pai e mãe. O senhor está dizendo que ela não quer, o senhor quer. A guarda é compartilhada. Por que é compartilhada? Ela mora em Campos com a criança e quem determina a vida da criança não é ela porque mora em Campos, é ela que mora em Campos e o senhor que mora em Friburgo. Então lá, o colégio que vai ser pago pelos dois tem que ser de comum acordo com os dois. O plano de saúde tem que ser de comum acordo com os dois. Qualquer tipo de problema com a criança vai ser resolvida pelos dois. A guarda não é compartilhada. As obrigações não são compartilhadas. Agora, doutor Jorge, vamos supor que a mãe tenha se mudado para Campos. É possível que o pai tenha mais chance de reverter isso, falando exatamente no interesse da criança, de que toda a vida dela foi em Friburgo, a escola aqui, os amiguinhos aqui. Ele teria mais chance de reverter a guarda física? Olha só. Na teoria, sim. Na teoria, a lei de guarda compartilhada, ela diz o seguinte: nenhum dos genitores pode tomar qualquer decisão em separado. Se não houver acordo entre os dois, de forma litigiosa se procura a justiça para o juiz suprir esse desacordo. Vai ser uma decisão judicial. Então, uma mãe ou um pai não pode pegar uma criança, separou. Nós nos separamos, tinha um menininho. Então, você vai sair de casa, para acabar com o machismo, eu vou sair de casa, pego a criança e vou morar com ele lá em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. Calor pra caramba. Nossa Senhora, a hora que eu estou falando com o menino estava aqui numa situação pelo menos agradável, nosso clima quente a beça, mas é quente. Lá não é quente. Lá é um negócio, um maçarico, né? Aí leva a criança para lá. Eu não posso. A partir do momento que eu fiz isso, eu estou desrespeitando a lei. Se eu estou desrespeitando a lei, a sua pergunta cabe. O que seria mais plausível? Você entrar com uma ação de busca e apreensão da criança, para que ela volte a seu habitat natural. O condomínio dela sempre foi aqui. Como um dos pais separa e leva a criança para lá, assim como de casa. Não pode o pai ou a mãe se separar, eu vou embora de casa, sai brigado, um diz que expulsou, o que não expulsou foi embora, pega, bota a criança, olha só, é uma bolsa, né? Bota a criança debaixo do braço e vai embora. Não pode, teoricamente, isso não pode, e existem sanções para isso. Só que na prática, inclusive eu quero anunciar o meu doutorado, a minha tese é essa, a guarda compartilhada e a responsabilidade da sua aplicação pelo Estado juiz. Por quê? Porque se, no meu modo de entender, se você está passando por cima da lei, desrespeitando, uma mãe levou a criança ou um pai levou a criança, se a lei diz que não pode, nós temos que ter situações que imediatamente resolvam essa questão. O que resolve isso aqui? Até que se marque imediatamente uma audiência especial. Ou outras questões mais, que eu não vou discutir aqui a minha tese agora, que estão sendo propostas, para que você acompanhe a lei e dê efetividade à lei. A lei ela não tem essa efetividade porque, na maioria das vezes,
Infelizmente, na teoria, isso não é aplicado. Levou, é. Então, nós temos que cuidar disso. O que é cuidar disso? Aí vai quem levou, entra na justiça aqui, aí o juiz declina para o local onde está a criança. Quer dizer, da noite para o dia, a criança passou a ter domicílio em outro local, porque foi, no meu ponto de vista, não existe esse termo para pai e para mãe, mas para mim existe, que é o termo, foi sequestrada. Levou para outro lugar sem autorização do outro. O que significa isso? Raivinha, briguinha? Isso não é o problema da criança. Verdade. Né? Que a justiça não está acompanhando isso, no meu ponto de vista. Então, o normal seria mandar voltar a criança imediatamente e resolver essa questão, caso fosse na justiça, num local onde a criança sempre teve domicílio. Quando a justiça protege aquele que faz diferente, ou seja, pega a criança e bota debaixo do braço, ela está dando vazão a esse tipo de comportamento, que eu posso dizer que é menor, mas existe ainda. Eu tenho o caso de ir para o Paraná. Minha mãe levou, então foi lá no Paraná, Guarapuava, fazer audiência lá. E foi determinado lá. Brigamos, a guarda compartilhada. Lá. Se estabeleceu porque o pai achou que ele estava bem lá, mas o princípio foi completamente incorreto. Poderia ter ido de outro modo. Sim. Né? Então, o que você está me perguntando é isso. Não pode. A lei proíbe. A interpretação judicial cabe ao juiz. Né? Então, a situação. Respondendo brevemente, para acabar dessa guarda compartilhada, a guarda tem que ser compartilhada. Ela morando em Campos e o senhor aqui. Qualquer juiz, isso já está mais ou menos pacificado, colocando isso para ele numa ação, ele vai dizer que vai ser compartilhada lá. A não ser que tenha alguma coisa que denigra a sua imagem, que o seu comportamento, que o senhor não possa ser guardião do seu filho também. Muito bem, doutor Jorge. A próxima pergunta diz o seguinte: estou casada há 3 anos e vou me divorciar. Tenho direito à pensão? Olha, normalmente não, né? Porque pensão você adquire com contribuição para o INSS ou uma contribuição privada. Você faz o casamento não é um instituto de pensão. Então, normalmente, não se tem nem o homem da mulher, nem a mulher do homem direito à pensão. A pensão é um caso especial. O que seria um caso especial? Você está me fazendo essa pergunta, eu não sei da sua idade, eu não sei da sua inserção no mercado de trabalho, eu não sei como é que foi esses 3 anos, que eu teria saída para todos. 3 anos mais eu fiquei em casa trabalhando, mesmo sendo nova, vai ganhar 6 meses de pensão para se inserir no mercado de trabalho. Casei tarde, casei com 62 anos de idade, estou com 65. O que eu faço agora? Tenho direito à pensão? Mas como é que você viveu até os 62 anos de idade? Então, é interpretativa. O direito à pensão é o direito pela necessidade. Então, essa é a principal pergunta. Se você tiver necessidade, você vai ter possibilidade de ter a pensão, desde que o outro tenha possibilidade de lhe pensionar. Não é uma coisa automática. Automático, só existe um direito à pensão. Assim mesmo, sempre estão querendo mudar, né? Essa discussão da Previdência. Você paga todo mês, é descontado tudo direitinho, ou paga uma pensão privada, você vai ter direito. O casamento não dá nem a mulher, nem o homem o direito à pensão. Só em casos extremos, casos de necessidade, que pode ser determinado que essa pensão seja paga. Doutor Jorge, como fica o aluguel onde moro com a minha separação? O juiz pode obrigar o meu ex a pagar? Rapaz, essas perguntas estão tudo aqueles bicos na canela, né? Pode. O juiz pode obrigar. Isso tudo vai depender do caso concreto, das circunstâncias. Né? Se vocês moravam juntos há muitos anos, está criando os filhos,
e naquela casa onde é alugada e a sua contribuição era administrar a casa, administrar a vida dos filhos, etc, etc. E se hoje vocês estão se separando, como é que vai ficar essa situação? Eu, como juiz, e eu, como advogado, brigaria para que os seus filhos vão ter, mas para que você tivesse direito a uma pensão, examinaria a possibilidade de você vir a trabalhar futuramente, se inserir no mercado de trabalho, mas daria essa pensão, até porque foi essa a vida. Você não recebeu nada durante o casamento, e sim, você trabalhou igualmente a ele, ele era quem recebia, e você administrava a casa, não é isso? Quando isso se rompe da noite para o dia, você não pode ser abandonada materialmente. Então, você vai ter direito, na minha visão, à pensão. Não sei por quanto tempo, não existe também esse negócio de vitalícia. Tem que ver o caso concreto. Vai ter direito à pensão e muitas das vezes o juiz vai examinar esse caso concreto seu de continuar pagando aluguel, que pode ser em forma de pensão. Quer dizer, a pensão queria dar, parte dela vai para pagar o aluguel. É isso que pode acontecer. São casos concretos. É bom que as pessoas entendam. Hoje as perguntas estão boas, porque nessas perguntas tudo se pode ou não pode. Dependendo do caso. Isso vai depender do caso, né? A situação. Eu dei aqui a situação, a senhora, a vida inteira cuidou dos filhos, morou em casa, sempre pagaram esse aluguel, o cara vai embora, o marido vai embora e tchau. Mês que vem não paga aluguel. Você abandona o material. Ele está abandonando os filhos, materialmente, e está abandonando a ex-esposa, vamos dizer assim, a ex-mulher, né? Materialmente, porque cessou pela vontade dele. Isso não é uma questão de sustento, ele tem obrigação, porque aquilo que ele recebia era para pagar o trabalho dos dois, você administrando em casa e ele trabalhando fora. É assim que deve ser encarado essa situação. Se a senhora estiver dentro dessa situação que eu estou colocando, esse exemplo que eu estou colocando, a grande possibilidade da justiça obrigar ao pagamento do aluguel. Se for uma história diferente, que tem que ter apreciações diferentes, pode ter decisões diferentes. Não, perfeitamente. Ele saiu, coisa vai para uma casa menor, dentro do que aquilo que a senhora pode pagar, e a senhora vai pagar, ele vai ser responsável pela parte do aluguel dos filhos, aí vai ter outra realidade. Né? O importante é a senhora entender que o pagamento desse aluguel significa pensão. Né? Aí nós vamos ter que entrar na questão da discussão da necessidade da pensão. No caso concreto que eu coloquei, a necessidade está exposta, está clara. Né? A senhora administrava o lar, administrava os filhos, a senhora está trabalhando tanto quanto ele, porém, portanto, o que ele recebe é dos dois. Então, vai ter que ser discutido dentro desse olhar. Agora, se for uma coisa diferente, vamos ter que discutir diferentemente essa questão. Então, pode ser que ele tenha que pagar o aluguel, ou, se a realidade for diferente, tenha outras saídas, porque a pensão não é obrigatória. Muito bem, doutor Jorge, eu vou pedir o intervalo agora, a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, fiz acordo de partilha há 2 semanas e está para o juiz apreciar. Pensei, estou querendo desistir. É possível? Essa partilha deve ser um divórcio, alguma coisa, ou solução de união estável. Você colocou, houve um acordo, o juiz vai homologar. Se
não tiver nenhum problema relacionado aos filhos, se não tá prejudicando ninguém, a praxe é o juiz chegar e homologar o acordo que vocês fizeram. Mas está para ele homologar. Até que ele homologue, você pode recuar disso. Você pode fazer uma petição, ver com o seu advogado, uma petição dizendo que não concorda mais com aquele acordo. Não é dessa maneira que você quer e quer que o processo siga o trâmite normal, que chama processo de conhecimento. Aí vem a testemunha, prova dali, prova daqui, documento dali, documento daqui. Perfeitamente, não há possível. E se também tivesse feito um acordo, existe uma coisa na justiça chamada trânsito de julgado, é como se fosse o ponto final do ônibus. Até que chegue o ponto final do ônibus, você tem direitos dentro do processo. Quando você tem um acordo homologado, mesmo que tenha sido por consenso, você pode recorrer disso. É mais difícil, né? Os desembargadores geralmente vão questionar o porquê disso, porque não fez antes. Mas sempre há a possibilidade. Mas se você colocou um acordo, está lá, para o juiz examinar, vai hoje. Um documento pequeno, uma petição pequena. Você pode até pedir para que não seja apreciado aquele acordo, porque você desiste do acordo, porque você não concorda com ele, e que documento futuro irá explicar o porquê e os motivos da sua desistência. Aí, nessa explicação, você vai dizer, olha, não é bem isso, não, ele ficou com mais, ou ela ficou com mais, não dividi certo, depois eu fui fazer as contas, vi que aquilo que eu abri mão, abri muito, sei lá, são tantos motivos que o juiz não... Veja bem, o juiz não pode obrigar a você fazer acordo. O acordo quem faz são as partes, o juiz homologa. Sentença é o que o juiz pode fazer. Uhum. Se ao final do processo não tiver nenhum acordo, o juiz vai dar a sentença. E se você não gostar da sentença, você recorra. Mas ele vai dar a sentença. Quando você faz acordo, o juiz, normalmente, se não tiver ferindo nenhum preceito legal, ele vai homologar aquilo ali. Tem força de sentença, mas é como se assinasse embaixo da vontade das partes, que é a melhor coisa. É a melhor coisa, porque é a situação que você não está mais brigando, está querendo resolver o mesmo problema, não está esperando sentença. Só que, foi uma senhora que perguntou, né? Não diz. Bom, então, só se a pessoa notou depois que esse acordo não foi correto. Uhum. E se ele não homologou, é rápido. Faz isso hoje. Só diz que não quer que aprecie mais, porque discorda, e que vai apresentar aí, sim, as razões que você está desistindo, né? E pede pelo prosseguimento do processo. Né? Só isso. Não tem problema nenhum. Doutor Jorge, a próxima pergunta tem relação com uma notícia que a gente deu no primeiro bloco, sobre investigação de paternidade, né, o pai socioafetivo, que é o caso aqui. Crio o filho da minha esposa desde 3 meses de idade e o registrei. Agora, depois de 4 anos, o pai biológico está ameaçando me tirar ele, inclusive o registro. O que devo fazer? Ficar calmo, porque a ameaça dele não vai prosperar, não vai tirar o seu registro, o muito que ele pode fazer é também entrar, e não vai tirar a possibilidade de educação que o senhor está dando, ou seja, quem vai criar, se tiver dentro da normalidade, o senhor vai continuar com a criança. Não resiste à investigação, porque não existe resistência para uma questão biológica. Ele tem o direito de entrar. Ele vai pedir o DNA. Feito o DNA, se comprovar que ele é filho biológico, ele vai ser o pai registral junto com o senhor, dentro das limitações. Entenda a situação que é você
está criando um filho e depois chegar um pai querer a guarda e o poder familiar desse filho. O filho reconhece a você como o pai dele, embora ele seja filho biológico de outro. Então, quem tem que lutar para ter os direitos é ele, você já tem. Vê como o direito de família é bom e passa por cima desse conservadorismo todo que está querendo ser implantado de novo? Veja bem, se há anos eu fui criado assim, a maioria de vocês foi criada assim, dentro da justiça social, pai e mãe é quem cria. Não era isso? Aí tinha aquele autoritarismo dos filhos de fazendeiros, filhos que nunca criou, nunca fez nada e queria ter uma determinação da vida daquele que ele nunca deu um carinho, um afeto, deu nada. E a gente ficava indignado, quer dizer, minha mãe ficava indignada, minha avó ficava indignada. Pai é quem cria, mãe é quem cria. Agora vem essa onda querendo modificar, dizendo o seguinte, não. Muita gente pode estar pensando, esse senhor que criou 3 ou 4 anos, legal, ele foi gente boa, mas quem tem mesmo é o pai biológico que fez. Foi uma tremenda noite sexual. Que beleza. É isso que diz que a pessoa é pai ou mãe de outro, né? Foi ótimo aquele motel. Né? Aí passou a ser pai biológico. Poxa, é isso que vale, perante que lei é essa? Pai, vamos voltar aos antigos? Pai é quem cria. Então, esse termo socioafetivo vem da questão de pai é quem cria. Uhum. Pai é quem acordou, pai é quem levou para o colégio, pai é quem deu banho, pai é quem botou o nome dele lá mesmo sabendo que não era dele. Esse é o pai. O outro é o pai biológico. E ótimo que ele se interesse. Agora, está ameaçando? Aí eu coloco minhas dúvidas, o porquê que está ameaçando, o que está por trás disso. Mas então eu acho que o senhor deve ter tranquilidade, a justiça não vai lhe faltar, não tem faltado, por mais que essa onda conservadora esteja assolando, tentando, né? Tentando assolar o país, mas não tem nenhuma decisão ainda que passou por cima dos ganhos que o direito de família pôde fornecer à justiça. Não tem. As jurisprudências continuam funcionando muito bem, eu acho que vai ser tranquilo, agora só não tem como o senhor impedir essa investigação. O máximo que vai poder acontecer é a justiça determinar que ele também tem o nome dele no registro do filho. Isso depois vai ser um problema do filho, mas que, guardado com todas as questões, o filho está sendo criado pelo senhor e pela mãe dele, vai continuar sendo, o senhor vai continuar sendo chamando de pai e será o pai, independente dele ser o pai biológico. Fique tranquilo em relação a isso. Próxima pergunta, doutor Jorge. Estou me separando, mas eu e minha mulher estamos adotando uma menina. Como fica a situação? Pois ela já é como se fosse nossa filha. Não, quando você se separa e tem um filho biológico, hoje está cheio de filho que não é biológico, quando você se separa e tem um filho biológico, como é que fica? Não discute guarda? Não discute alimentos? Tudo que nós estamos falando então vai ocorrer. Você está adotando. Foi um projeto familiar. Ter um filho é um projeto familiar, seja ele um filho adotado, seja ele um filho biológico. Não é isso? É um projeto familiar. Lá na frente, o casal se desentende, aí você abandona, como é que fica? Será que eu continuo sendo pai da pessoa? Não, eu continuo com todas as obrigações. Então você pode continuar, que está finalizando, pelo que você falou, o processo de adoção, com tranquilidade, discutir a guarda ser compartilhada, discutir a convivência e resta o quê? As obrigações, sua e dela. Aquelas obrigações. Quem cuida disso, quem cuida daquilo, quem cuida do colégio, quem cuida... É plano de saúde, é tudo. Porque a criança é filha de vocês já. Vocês é que não vão estar mais juntos. A criança pode continuar junto com os dois.
Então, o processo de adoção, quando existe um rompimento matrimonial, não existe o rompimento filial. Esse não rompe nunca. Pode romper por outros motivos, né? Que é o abandono. Se você abandonar, vai romper. Né? Não vai romper a obrigação, mas vai romper os laços afetivos. É isso que eu quero dizer. Fique tranquilo, se você acha que tem que se separar, se é isso mesmo, mas o filho, a filha no caso, né? A filha de vocês vai continuar. Porque nem vem no papel dela, gente. Filha adotiva, vem lá, filha de fulano e Beltrana. Está lá, vai estar tudo bonitinho. Aí depois vai estar lá na certidão de vocês. Está lá, a petição. Fulano e fulana conviveram durante tantos anos. E por questões de não ter mais afeto, e as brigas começaram, resolveram se separar. Desta união, tiveram um filho, filha fulana de tal, nascida em tal, não vai dizer que adotaram, não. Tiveram uma filha, não é isso? Aí vem, da filha, aí vem dizendo assim, acorda um pensão de tanto e tanto, tanto, vai morar na casa de fulano, guarda para isso, guarda para... Tudo vai ser feito dessa maneira. Então, pode, com tranquilidade, se é o que vocês querem, se separarem, mas a filha jamais vai se separar de vocês. É de vocês e parabéns pela adoção. Doutor Jorge, a pergunta é um pouco compridinha, mas eu acho que o senhor consegue responder rapidamente. Porque está acabando? Eu acho que está. Não quero que meu ex-marido fique os finais de semana com minha filha de 8 anos, pois ele já tem nova família, ou seja, mulher e 2 filhas dela, uma de 8 e outra de 3. Não acho correto minha filha conviver com a outra família do pai dela. Esse final de semana ele veio buscá-la e eu não o deixei levar. Doutor, ele ficou furioso, disse que vai à justiça. O que devo fazer? Pô, deve ligar para ele, pedir desculpas e falar para ele, não está na justiça não, vamos resolver isso sem justiça. É filha dele, moça. Se ele está com outra família lá, sorte da sua filha, que não vai ter que ficar nos finais de semana com ele e a madrasta só. Vai ficar com as irmãzinhas. Exatamente. De afeto. 8 anos, tem a mesma idade. Olha que coisa maravilhosa. A senhora não deve ter tido sorte. Não gostou, me parece, de ter separado, mas sua filha ainda teve uma compensação, vai ter com quem brincar quando estiver lá, quando estiver convivendo, etc, etc. O fato da senhora não ter deixado ele levar é um fato daquilo que eu estava falando da guarda compartilhada. É um fato até, se tiver já determinado na justiça, é um fato de busca e apreensão. Porque se está determinado que ele tem que apanhar naquele dia e a senhora não deixou, ele pode buscar e apreender, que é uma coisa lamentável para a criança. E o que pode acontecer mais é ele entrar na justiça dizendo que a senhora não está sabendo exercer o poder familiar de forma correta, em defesa da sua filha. Esse poder familiar que a senhora tem, que ele tem que ser em defesa da criança, não em defesa da senhora, em defesa dele. O problema de vocês resolvam. O problema da criança é resolvido pelos dois da forma mais adequada e mais harmônica possível. Então, a senhora não tem autoridade para negar que ele apanha a filha, como ele não tem autoridade de negar qualquer coisa em relação àquilo que foi acordado, ou se nada foi acordado, aquilo que o poder familiar transmite aos dois. Então, eu acho que ainda está em tempo, faça um acordo antes de impedindo dele entrar na justiça, porque a senhora vai estar arrumando uma briga e que a senhora pode perder nessa briga. Não é perder a sua filha, é perder coisas que a senhora colocou na sua cabeça que teria direito. Até porque eu queria saber a opinião dela se fosse o contrário, se ela tivesse constituído nova família com outro homem, com filhos, e o ex-marido fizesse o que ela está fazendo. Mas geralmente é assim, a pessoa só consegue resolver esse problema quando acontece com ela. Às vezes é uma separação que um não queria, o que fica demonstrado, não sei se é isso. Né? A senhora não queria, e a senhora está confundindo a sua questão, né, romântica, a sua questão de esposa, de ex-esposa, de ex-companheira, com a questão da sua filha. A justiça já separou isso.
A vida já separou isso. Não é a justiça. A justiça separou porque a vida mandou a justiça separar. Né? A realidade está imposta. Então, daqui a pouco, a senhora vai dobrar a esquina e vai arranjar um novo amor. E vai dar a mesma coisa. A senhora arranja lá que tem 5 filhos. Como é que vai fazer a questão? Né? Aí o Noé ali já fez, ó. Acabou o tempo. Acabou o tempo. A gente continua. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.